sommelier Ricardo Pires vai contar para a gente hoje várias curiosidades, vai falar sobre uvas e um assunto que particularmente me interessa muito, os rótulos brasileiros. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Plano B, e hoje um assunto que pelo menos eu sou uma apaixonada. Vinhos, afins, espumantes, quem se interessa? Ah, duvido, hein? Que tem alguém que não goste, ou que tem alguém que não aprecie, ou que tem alguém que não tenha curiosidade sobre uvas, etc. Ah, seja muito bem-vindo, Ricardo Pires, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Prazer. Tudo bom, Soraya? Bom, Ricardo, uma curiosidade minha. Como é que começou essa tua paixão, esse teu interesse pelo mundo dos vinhos? Bom, vou sintetizar, porque essa é uma longa história, minha querida. Começou, logicamente, em casa, né? Eu tenho avós portugueses e italianos, e o vinho era uma coisa muito presente na minha família, tá? Mas o trabalho com o vinho veio nos últimos anos. Eu sou fotógrafo, sou diretor de fotografia e sou publicitário de formação. E durante os vários anos que eu trabalhei, nunca tinha me chamado a atenção o que eu vou falar agora, mas um belo dia eu era gerente de marketing de uma rede de foto e ótica. O dono da rede me chamou e mandou eu abrir uma loja no Galeria. Ok, chamei arquitetos, construí uma loja, a loja ficou linda, maravilhosa, e a loja não, de jeito nenhum. A loja do Campina Shopping dava 4, 5 vezes mais faturamento do que aquela loja, e aquela loja era linda, era maravilhosa. Alguma coisa estava faltando. E aí eu fui convidado para um evento de vinho, e algo me chamou a atenção naquele dia. E conversando com o pessoal, eu tive a ideia de colocar dentro da loja uma mesa, um garçom paramentado, uma coisa bem bonita, bolos, né? Não era tão comum na época. Eu procurei uma boleira no Cambuí, uma boleira espetacular na época, e fui procurar algo que pudesse servir. E aí me apareceu o espumante. Bom, se num dia normal a gente conseguia vender um óculos e uma câmera digital, por exemplo, aquele dia bombou a loja. Nós vendemos 5 óculos importados de grife e foi um sucesso. E eu comecei a olhar que o catalisador de tudo isso era o vinho. As pessoas entravam, bebiam uma taça de espumante, ficavam muito felizes, começavam a comprar, e eu vi que tinha algo de diferente. E aí eu fui estudar. Passei por diversas situações, acabei indo para a Itália para fazer um pouco de vinificação, fiz o serviço do vinho na Itália, tive um aprendizado de mercado propriamente dito, posicionamento de produto, fiz várias coisas por lá, e quando eu voltei, eu fui estudar. E hoje eu sou sommelier internacional, formado pela ISG, pela International Sommelier Guide, que é, vamos dizer assim, um dos órgãos máximos de formação de equipes de trabalho de vinhos, tá? Forma-se enólogos, forma-se sommeliers, e hoje eu tenho a grata satisfação de falar que eu entendo um pouquinho aí dos 5 continentes, 12 países. Já visitei várias produções, várias áreas de plantio e várias vinícolas, e tem uma bagagenzinha aí que dá para ensinar um pouquinho, para fazer um curso de vinho de vez em quando, e para orientar aí o pessoal que gosta de vinho a comprar um bom vinho. É uma pergunta que eu sempre faço para os nossos entrevistados, também não deixaria de comentar, né? E todos vocês que eu entrevisto são empreendedores, são empresários. Como é que foi para você, Ricardo Pires, essa pandemia, né? Essa situação tão complicada, difícil, né? Que o mundo passou. E para nós empreendedores, muita gente se reinventou, muita gente fechou as portas, e a gente quer saber aqui, não é à toa que o programa se chama Plano B, gostaria de saber a sua história. Conta para a gente, por gentileza. Bom, nesse tempo eu também tive que me reinventar, tá? Um pouco antes da pandemia, eu trabalhava com vinho, né, como eu já falei,
tinha uma loja no Cambuí que eu era um dos associados, tá? O último endereço dela era na Alecrins, né? Trabalhava, como eu falei, com os 5 continentes, com 12 países, né? Tinha aí brasileiros, mas tinha vinhos do mundo inteiro. E um pouco antes da pandemia, a rede de franquias achou por bem encerrar a atividade de várias praças. Já se sabia da pandemia lá fora, né? Paralelo a isso, eu tinha um trabalho com uma vinícola espanhola, tinha um contrato internacional, representava eles no Brasil, era um embaixador da vinícola, tá? E me assustou muito quando fechou tudo na Europa. A vinícola mandou um recado falando que tinha paralisado as vendas, paralisado as operações, a vinícola estava fechada. Isso era uma coisa assustadora, porque nunca tinha ocorrido, nos últimos 800 anos, algo assim. A vinícola é muito antiga, ela é anterior ao descobrimento do Brasil. O prédio da vinícola é um prédio mais ou menos de 1500, e é um prédio que ajudou a população em épocas de guerra, nas próprias pandemias que houveram anteriores. Foi um prédio que foi usado, inclusive, mas dessa vez simplesmente se fechou. E, em um determinado momento, isso me assustou muito. Eu não tinha mais vinho, a loja tinha sido fechada, as coisas estavam parando, os clientes desapareceram. E um belo dia eu me perguntei o que fazer, né? E nesse mesmo momento nós tínhamos aberto a Dinona. Na verdade, um pouco antes, algo em torno de uns 8 meses antes. A Patrícia, minha mulher, ela é chefe italiana, chefe de cozinha, né? É uma parceria muito prazerosa, porque eu trabalho com vinho e ela trabalha com massa, né? Então é um complemento um do outro. Mas, num determinado momento, isso também assustou a gente, porque os clientes da Dinona, eles tinham praticamente desaparecido. E a gente tinha acabado de entrar no iFood. Não porque achava que a ferramenta, nessa época, ia ser o determinante da sobrevivência e do posterior sucesso que hoje a Dinona mas algo que, para a gente, na época, era um ponto de venda a mais, na verdade, online. A gente estava querendo começar com isso e era assustador para a gente, porque a gente também não tinha o histórico de venda online, de como funcionava isso, então a gente teve que aprender ferramentas novas, métricas novas, aplicar um novo marketing, na verdade, que a gente não tinha em atividade até então. E, nesse momento, eu tive a ideia de agregar a loja de massa dela à minha parte de vinho. E foi onde eu criei a Adega do Nono, que existe até hoje, né? Eu estou voltando agora a fazer meus cursos de vinho no começo do ano novo. Depois eu vou contar um pouquinho, a gente tem algumas novidades aí, né? Mas foi assim, algo inesperado, e algo que deu certo. A gente viu o iFood, vamos dizer assim, florescer de vendas. A gente teve um avanço muito grande em termos de público, vamos dizer assim, né? de atendimento. Eu comecei a vender vinho novamente, apesar de eu não ter os vinhos que eu trabalhava, lógico, porque as vendas estavam paradas, o dólar tinha estourado e não existia trânsito e nem venda de lá para cá, né, da Europa para cá. Eu continuei a trabalhar com os brasileiros que eu trabalhava, né? E isso, para mim, foi uma grata surpresa, porque a gente conseguiu passar um momento, talvez um momento mais difícil das nossas vidas, de uma maneira, eu não vou falar que foi prazerosa, mas diferente. Houve um retorno muito grande do público, a gente conversa com esse público, então era uma coisa que eu não tinha tanto no tempo da loja, apesar da gente ter cadastro e tudo, aquela coisa de você falar com o seu cliente no dia do aniversário dele, mas é muito diferente de você fazer isso online, ao vivo, né?
o contato é muito rápido, a aprovação é muito rápida e a desaprovação também é muito rápida. Então, os cuidados aumentaram muito no atendimento. Pode parecer algo estranho de falar isso, porque a internet passa uma coisa de frieza, de eletrônica, mas, na verdade, a pandemia acabou aproximando o coração das pessoas pelo online. E isso, para a gente, foi uma coisa muito diferente, tá? Hoje a Dinona tem 3 anos, né? Depois a Patrícia vai poder falar mais quando ela for dar entrevista para você, né? Mas é um case de sucesso, mais um case de sucesso na minha vida, que não era, foi totalmente inesperado, foi totalmente construído num momento de caos, né? Quase de pânico social, né? Mas eu posso te falar que para a gente foi um renascimento. E se hoje eu estou voltando a trabalhar com vinho, pensando em fazer as masterclass de novo, pensando em retomar os cursos do vinho, né? O pessoal tem pedido, né? É por causa desse momento que a gente conseguiu se segurar, vamos dizer assim, né? Foi muito difícil, mas foi um aprendizado muito grande nessa época. E hoje vocês dois compõem uma empresa dentro do iFood, de Nona e de Nono. Eu gostaria de saber quais os rótulos que mais saem hoje, porque as massas eu imagino que saiam todas, né? Porque, modéstia à parte, eu já experimentei e é de comer rezando, ajoelhada, como você quiser. Mas quais os rótulos que mais saem hoje, assim, pelo iFood, pelo de Nono? Eu tenho uma predileção pelos brasileiros, tá? Mas, humildemente, hoje eu consigo já trabalhar com alguns outros países que retomaram as vendas e o fluxo de produtos se normalizou. Então, eu tenho na minha adega Argentina, Chile, Itália, França, Estados Unidos alguma coisa e Brasil. Tá? Não, a Espanha, lógico. Não abri muito leque, porque, como eu falei, estava muito difícil o processo de compra, o dólar aumentou muito, e a gente procura manter uma situação de preço que seja bacana para o cliente. Eu acho que não é o ponto de se ganhar, de se lucrar, vamos dizer assim. A gente casa massa com vinho, e os dois compõem algo que tenha que ter um preço acessível, vamos dizer assim, tá? Então eu tenho hoje 3 faixas de preço na minha adega, tá? Começo com alguns tintos de valor um pouco mais tranquilos, vamos dizer assim, né? Que eu considero vinhos de iniciantes, não são vinhos com muita complexidade, vamos dizer assim, né? E você também não precisa de muita coisa para se beber. São vinhos para se acompanhar aquela massa do domingo, tá? Então, eu tenho rótulos aí que eu gosto muito da Aurora, Marcos James, alguns rótulos mais acessíveis nacionais, tá? Gosto muito do Marcos James Merlot, DMC, que é um dos meus campeões de venda, é um vinho que eu considero até barato, mas ele é muito gostoso e aplicado com a massa certa, ele fica até doce, apesar de não ser doce, tá? Gosto muito de um branco da Aurora, o Malvasia com moscato, é o meu preferido hoje, Nacional Branco, é um vinho que você pode tomar com as amigas, é um vinho que você pode aplicar num prato de peixe ou num prato de frango, até mesmo num estrogonofe, numa entrada. É um vinho, assim, coringa. Para bater papo, ele é espetacular, eu gosto muito, tá? Aí eu vou passar para um patamar de preço mediano, vamos dizer assim, e aí eu tenho chilenos e argentinos, eu vou falar aí alguns que eu gosto muito, o Cartaveja, que é um vinho muito popular hoje no Brasil, né? É um vinho que eu vendo muito, é um vinho muito gostoso, já seco, mas não é ainda aquele seco, super seco, embarricado, não, é um vinho gostoso de tomar. Vai com polpetone, vai com uma boa massa bolonhesa, tanto o Merlot quanto o Cabernet, são vinhos muito agradáveis, né?
E aí eu vou para vamos dizer assim, para um tipo de vinho para bebedores de vinho já com um pouco mais de experiência, tá? E aí eu tenho desde portugueses, espanhóis já, tenho espanhóis com 100 anos de vinhedo, né? 100 years. Tenho portugueses que eu gosto muito, de todas as uvas de Portugal, gosto muito. Inclusive, hoje a gente, daqui a pouco, vai degustar tá? De Trincadeira, que é uma uva que eu gosto muito. Tenho italianos, tá? Tenho uma predileção por Barolos e é um dos vinhos que eu gosto muito pela história, por tudo que ele representa, mas pelo sabor, que é um vinho especial para você tomar com aquela pessoa especial ou com aquele amigo especial, é um vinho espetacular. E aí a gente trabalha numa faixa de preço que é abaixo do mercado, mas esses realmente são vinhos que encareceram um pouco por causa do dólar, tá? Mesmo assim, eu tento comprar direto dos fornecedores, direto dos importadores e não de atravessadores, para a gente ainda assim, ainda com o dólar nesse preço que está, a gente ter um preço saudável, porque não adianta nada também eu ter um rótulo que seja muito diferenciado, mas que ele custe muito caro. Eu vou estar fugindo totalmente do objetivo da Dinona, que é, na verdade, propiciar uma boa massa e um bom vinho, e óbvio, os dois num preço muito bacana. Aí, esse casamento para o cliente é muito bom, e eu acho que a gente tem acertado aí o alvo, tanto com um produto quanto com o outro, né? Casam muito bem os dois. Eu acho que a questão é fundamental, é o que você disse, né? Como a gente vai se reinventar? Se a gente não consegue olhar lá no fundo, né, lá para frente, o desconhecido assusta, né? E os empresários tiveram que literalmente se reinventar, de criar situações, saírem da zona de conforto. E tá aí o maior prêmio, né? Por que não? Algumas pessoas se deram muito bem, outras pessoas realmente encontraram outros nichos, outros caminhos. Nossa, que coisa, né? Sair da zona de conforto, olha isso. E falando em sair da zona de conforto, eu tenho um assunto, eu sou jornalista de formação, e eu confesso para você que, como admiradora de vinhos, muitos rótulos, principalmente da Serra Gaúcha, nossos rótulos nacionais, despertam muito minha atenção, não só pelo sabor, por N aspectos. E muitas pessoas não conhecem. Eu preciso tomar um vinho importado. Nós ganhamos até prêmios internacionais. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque vamos prestigiar, né, os nossos vinhos nacionais, por favor. Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu fui dealer da Casa Valduga muitos anos, durante 6 anos no interior do estado. Então, eu trabalhava com o produto nacional, via a aceitação deles nos pontos de venda. E nessa época, eu tinha 2 restaurantes com a Patrícia, 2 cantinas italianas, né? E a gente também vendia. Então, eu mais do que vender, eu aprendi a respeitar muito, tá? Todos eles vêm de histórias apaixonantes. Se você pegar Salton, Peterlongo, Osvalduga, Pisato, espetaculares vinhos da Pisato hoje, chegaram num nível de qualidade internacional que não deve nada a ninguém. Os espumantes nossos hoje estão ganhando prêmios na França, na região de Champagne, inclusive, estão ganhando prêmios na Itália, que tem Franciacorta, tem os espumantes nobríssimos, vamos dizer assim, né? Nossos vinhos tintos têm saído da curva a nível internacional e têm sido expoentes em grandes concursos. A gente tem coisas assim absolutamente diferentes, como a própria Guaspari, que é aqui pertinho da gente, aqui na região, depois de Mogi Guaçu, aqui, que é algo fora do normal. Você vai numa vinícola no estado de São Paulo, no centro do estado de São Paulo, produzindo um dos melhores merlots que se tem história. Então, é muito diferenciado, tá? Eu sou um estudioso, eu sou um apaixonado pela história, pelo que aconteceu com eles. Se você olhar que a maioria veio imigrada, trouxe as uvas no porão dos navios,
Quando chegou aqui, descobriu que aquelas uvas não serviam para o vinho. Umas histórias assim assustadoras, sabe? As novas gerações replantaram os parreirais e essa nova geração trouxe muita qualidade. A Embrapa é responsável pelo aprimoramento técnico. A faculdade que existe na Serra Gaúcha, que foi a primeira faculdade da área de vinhos, ela é responsável por formar grande parte dos profissionais que estão trabalhando hoje nessa área no Brasil. Então, é algo que remonta a 1800 e pouquinho, 1890, 1880, com a vinda dos primeiros italianos para cá, 1860, né, os primeiros cargueiros que vieram para o sul. Só que isso evoluiu muito. E hoje você chega no ponto de ter um espumante como o 130 da Valduga premiado internacionalmente nos grandes concursos. Você chega ao ponto de ter os vinhos da Pisato premiados nos grandes concursos. Você chega a ter um espumante como o Peter Longo com reconhecimento internacional no lugar onde se produz os grandes espumantes. Isso até na cidade do pessoal que trabalha. E aí eu não vou falar mais só os imigrantes. Tem muitos brasileiros que se apaixonaram e moram na Serra Gaúcha e aprimoraram o vinho. Eu falaria o dia inteiro, porque isso é realmente uma grande paixão. Mas, para quem gosta de pesquisa, e para quem gosta desse mundo do vinho, algo apaixonante, que se você começar a cavar, você não para mais. Nem de experimentar e nem de tentar saber mais da história. Difícil até falar e elencar os melhores hoje. Se eu tivesse que escolher um tinto, eu iria para o Villa Lobos da Valduga ou o próprio Pisato. Eles têm o Cabernet Sauvignon da Pisato. É algo fora do normal, é algo que a gente fala que bebe rezando, né? Para quem conhece o jargão, né, do mundo do vinho, são vinhos com crocância, são vinhos crocantes, são vinhos gostosos de você aplicar uma boa comida. Então, eu acho assim, a experimentação é válida e é muito salutar. Você experimentar, isso é uma coisa que você vai subindo a escadinha. Quando você começa no vinho, como todo mundo, eu comecei bebendo Almaden. Na verdade, muito antes, meu pai tomava Chateau de Valier, às vezes, que era um dos poucos tintos que tinha nos restaurantes na época, quando eu era muito, muito criança, né? Depois foi evoluindo, e quando eu era adolescente já tinha Almaden, que foi o vinho da minha adolescência, que era um lançamento, que era algo que a gente achava que era um vinho bom, né? E depois eu fui subindo essa escadinha, fui experimentando coisas, e aí eu vi que o Almaden era bom, mas tem coisa muito melhor, né? Tem coisa muito superior em termos de qualidade, de sabor. Se eu pudesse dar uma dica, eu falaria o seguinte para quem está ouvindo, para quem está vendo. Tem uma uva preferida que você goste mais? Ah, Ricardo, eu gosto muito da Cabernet Sauvignon. Pô, bacana. Fixe essa uva um pouco de tempo na sua vida, né, e comece a experimentar outras coisas. Aí eu vou falar especificamente sobre a Cabernet Sauvignon. Você vai se assustar. Você vai tomar um Cabernet Sauvignon muito forte, chileno, alcoólico, aquela coisa quente, né? Aquela coisa alcoólica, que você precisa até de um certo ritual para beber, senão você toma um coice, né? E no mesmo Cabernet Sauvignon, você vai ter coisas absolutamente gostosas de se beber. Eu não vou falar a palavra fraco, porque não é o caso, mas eu vou falar agradáveis. Pegue um Cabernet Sauvignon da Califórnia ou um Cabernet Sauvignon da África do Sul, que você vai tomar um susto em compará-los. E aí eu vou trazer para o vinho brasileiro de novo. Pegue o Cabernet Sauvignon e comece a experimentar os brasileiros. Você também vai se assustar com a diversidade, com a qualidade, com as diferenças. Mesmo sendo produzidos na Serra Gaúcha, existe um componente que foge um pouco disso, que é a mão do homem, que é a pessoa que está fazendo o vinho. Então, se você tomar um Cabernet Sauvignon Valduga, ou aí falar o Mundis, por exemplo,
É um vinho espetacular, mas é um vinho para iniciados que eu vou falar, porque 90% das pessoas vão achar ele fortíssimo. Ele não é forte assim, mas ele é um vinho que você precisa ter uma bagagem para beber, um preparo. Você pode também beber, por exemplo, um Salton Cabernet Sauvignon, que você vai ficar maravilhado. Ele é gostoso, ele tem o padrão do Cabernet Sauvignon, mas ele é muito mais agradável de beber. O preço também é diferente. Então, a dica é experimentar. Quanto mais você experimentar, mais você vai querer experimentar. E eu já tive a oportunidade de tomar esse da Califórnia. Maravilhoso, recomendo. Mas eu estou numa relação assim de paixão com a Garibaldi, né, com várias uvas. Eu estou assim meio confusa, brincadeira. Mas indico, uma baita marca. E eu gostaria de falar uma coisa muito engraçada, curiosa, interessante, porque isso cresceu tanto no país. Claro que tem outros produtos, mas eu tenho estudado muito com relação à propriedade intelectual. E com relação à indicação geográfica e denominação de origem, o vinho sempre se destaca. Então, você produz nesta região, então vamos registrar a sua marca porque é desta região, indicação geográfica, denominação de origem. Isso é muito interessante. Tem outros produtos? Sim, mas o vinho está lá exponencialmente crescendo nesse quesito. Ricardo, você falaria um dia e eu ficaria ouvindo semanas sobre isso, porque eu sou apaixonada. Muito obrigada pelas suas informações. Deixe os seus contatos, por gentileza, para os amantes dessa bebida que é um dos prazeres da alma, é uma bebida ímpar. Eu não tenho nenhum adjetivo para falar do vinho. Dê você um adjetivo, por favor. Eu falaria alguns, na verdade. Inesperado é um que eu falaria da minha vida particular. Eu nunca achei que eu fosse estar, na minha idade, trabalhando com vinho. Como eu falei, a minha formação era completamente diferente. Eu sou da área de comunicação, mas é algo tão nobre, é algo tão apaixonante, é algo tão arrebatador, é a palavra, que mudou a minha vida. Se eu pudesse falar alguma coisa para alguém que está com vontade de aprender, eu falaria corra atrás, porque é tão engrandecedor. Tem dias que é o coração que está pedindo e parece que o vinho te ajuda. Tem dias que a alma está pedindo e ela também é ajudada por ele, né? Tem até uma frase famosa do pai da medicina lá atrás, do grego, né? Que falava que o vinho é um remédio para a alma e para o corpo, né? E é verdade isso, tá? Meus contatos, telefone, né? 19, região de Campinas, né? 993210838. O e-mail ricardopires.net@gmail.com, de nona no Facebook e de nona no iFood. Aí você acha a gente, tá? Eu tenho o Ricardo Pires no Facebook também, aí para quem gosta de seguir. Eu sempre dou dicas, né? A gente vai estar aí esse fim de ano falando um pouco de iguarias, de harmonização. Então, eu sempre dou uma diquinha, né? Que eu acho que é legal também, né? Para as pessoas irem aprendendo, né? E agradecer muito a oportunidade, Soraya. Obrigado por ter chamado, obrigado por poder falar um pouco. Realmente é uma época que eu acho que está sendo traumática na vida de todo mundo. Se puder servir de exemplo e até de força, né, para alguém que está pensando em fazer isso, não digo a respeito do nosso exemplo especificamente, mas estiver pensando em mudar, em renascer, financeiramente, economicamente ou comercialmente, né, profissionalmente, eu acho que esse momento de distensão, né, de dificuldade, é o momento certo para você descobrir novas áreas, novas paixões, né? E eu gostaria de finalizar brindando com você. Eu estou vendo que você também está bebendo aí eu estou bebendo um espumante brasileiro, né? Então, tchim-tchim, minha querida amiga, tchim-tchim para todo mundo que ouviu, obrigado. E eu gostaria de desejar boas festas para todos. Tchim-tchim. E eu gostaria de brindar e falar para vocês escreverem aqui abaixo do vídeo, nos comentários, qual seria a sua palavra para vinho? A minha palavra é amor. Porque o amor
está envolvido em tanta coisa, e quando eu tomo vinho, quando eu bebo vinho, quando eu sinto o aroma do vinho, a palavra é amor que me vem. Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas informações, e saúde a todos vocês. Até a próxima. Um beijo.